Seu mentiroso. Você acredita que quando eu era advogado teve um juiz que fez isso? Aliás, ele levava um óleo de peroba para a sala de audiência. Quem é de Arapiraca sabe dessa história das antigas. E dizia que ia passar na cara do advogado que estivesse mentindo. Muitas pessoas perguntam para mim, como é que você sabe se uma pessoa está mentindo ou não? E a minha resposta é a seguinte: verdadeiramente, eu não sei se ela está mentindo ou não. Ninguém pode saber. Saber se uma pessoa está mentindo, para ter certeza, você precisa entrar na cabeça dela. Diz que nem um diabo lê os pensamentos da gente, né? Só Deus. Então, como é que um juiz vai poder ler o pensamento de uma pessoa, saber se ela está mentindo ou não? E olhe só, eu estou falando aqui de mentira no sentido jurídico. Você que é advogado, estuda para concurso, você sabe disso. É aquela mentira que a pessoa sabe que está mentindo e fala. Essa sim é que vai levar a pessoa a cometer o crime de falso testemunho. É claro que tem uma relação de coerência quando uma pessoa fala alguma coisa e depois ela se contradiz. Mas tudo isso depende de muitos fatores. Não é só você chegar na audiência e dizer assim, tá mentindo, não sei o que e tal, ameaçar de prisão. Isso não resolve não. O juiz ou a juíza que dá uma tapa na mesa e diz que a pessoa está mentindo, na verdade ele já está descartando a testemunha. Você acha em sã consciência que se ele faz isso, ele vai colocar na sentença, de acordo com o que a testemunha falou, a parte tem razão? Claro que não. Ele simplesmente vai descartar aquele depoimento e vai julgar improcedente se for a única prova. O pior ato de um juiz e de uma juíza, que dá uma tapa na mesa, que humilha uma pessoa, uma testemunha principalmente, o pior de tudo, além de se transformar num ogro e numa bruxa, é causar uma experiência traumática nas pessoas que vão buscar a justiça. E no final não resolver nada. Não resolve nada. É uma autoafirmação, uma necessidade de se autoafirmar, uma necessidade de afirmar o poder que tem. E isso não é necessário por N motivos. Primeiro, a lei diz que o juiz ele se convence daquele fato. Então, quando uma testemunha fala para mim e eu percebo que ela não está conseguindo se explanar e eu tento, ajudo de alguma forma para que ela consiga a plausibilidade, para ela ser coerente e ela não consegue, simplesmente eu vou dizer na sentença que eu não me convenci, que ela não conseguiu me convencer. Não precisa estar dizendo que ela está mentindo. Existem raras ocasiões em que a pessoa, o juiz consegue realmente ver que a pessoa está mentindo. Raras. Inclusive tem um vídeo até que eu vou colocar aqui que vocês vão ver que eu estou falando. Da pessoa que mente assim, na cara do juiz. E quando acontece isso, eu não vou gritar com a pessoa. Eu não vou, você é um mentiroso, e não sei o que, não sei o que. Não, não vou. Então pra que a testemunha? Se ela pode mentir e mesmo assim servir como prova. Veja só, quando uma testemunha vem para o processo e você tem a paciência de perguntar e ela consegue concatenar, consegue ligar fatos, consegue contar uma história plausível, como se conta uma história de um filme que assistiu. Eu assisti esse filme, o artista fez isso, tal, não sei o quê. Quando ela consegue fazer isso, você consegue perceber, você se sente seguro, o juiz, a juíza se sente seguro de que aquela testemunha está falando uma verdade. Está falando uma verdade dela. Ela pode até se confundir em alguma coisa ou outra. Mas no fundo, se você juntar com outras provas documentais, ela vai estar falando a verdade. É por isso que eu pergunto tanto sobre a vida das pessoas. Algumas ocorrências até fantásticas na vida dessas pessoas. Mordida de cobra, mordida de raposa com raiva. Vocês já viram aqui e outras coisas. Porque são nesses momentos que a pessoa ela vai expor aquela vida que ela teve, aquela realidade que ela teve. E eu me convenço. Porque quando a pessoa diz assim, me machuquei. Eu disse, e como foi? Ela, furei o dedo. Sim, mas levou ponto. Aí, não. Ou fica, sabe, titubeando. Uma história que venha a ser contada espontaneamente, ela tem uma série de detalhes que a gente pode explorar, o juiz pode explorar. Se a pessoa estiver inventando, ela vai em algum momento, a não ser que seja muito bom, é rara essa hipótese, que pode ocorrer, claro, mas, na maioria das vezes, as pessoas têm aquele nervosismo, aquele cuidado. Para contar uma história, se ela for mentir, se ela for inventar, uma hora ou outra ela se embanana. A coisa mais engraçada que eu já vi em audiência, inclusive eu contei para uma colega minha, Marcela, e ela estava grávida. Quando eu contei, ela riu tanto que quase teve um menino na hora. Mas foi o seguinte, eu era juiz em Macaé, e aí chegou um processo de um senhor que era pescador. Ele queria receber a aposentadoria porque ele pescava na praia de Macaé lá. E aí eu comecei a perguntar coisas normais da vida dele. E em determinado momento eu cheguei a
a seguinte pergunta: o senhor já passou por alguma tempestade? Olha, deixa eu dizer um negócio a você. Quem conhece aqui o litoral sabe o que é chuva. Mas tem lugar no Rio de Janeiro, meu amigo, que tem tempestade mesmo, trovão, meu amigo, as ondas, o mar revolto, aquelas coisas todas, coisa de filme. Eu vi, eu tava lá, sabe, eu passei 1 ano e meio, nunca entrei na água com medo. Com medo, eu tenho medo, meu. Eu tenho muito medo dessas coisas, altura, água, avião, tudo assim. E aí, meu amigo, teve um dia de noite que foi tanto trovão, tanta coisa, quebrando tudo, caindo no céu, e o mar agitado. Eu digo, meu irmão, vai vir uma tsunami pra cá e vai bagaçar tudo. Aí eu lembrei disso e perguntei ao senhor: e o senhor já passou por uma tempestade? Aí ele disse que já. Passou, aí eu comecei, como foi, que dia foi, e aí, não sei o quê, e ele dizendo tudo, que teve que fazer manobra, que teve que voltar, que pensou que ia morrer, que o barquinho dele ia virar, aquela coisa toda, que foi em tal lugar e não sei o quê, e tava fazendo isso, e foi tudo perfeito. Na hora que ele tava no finalzinho, eu cheguei e disse assim, e o senhor já encontrou com algum pirata? Sério, ó, eu tô rindo aqui. A Marcela não aguentou não, estourou de rir. Eu tô rindo aqui porque na hora eu não ri desse jeito. Eu tava tão assim, na minha mente, o que que pensava? Existem piratas. Você sabe que um pirata hoje não precisa ser um cara que tem um tapa-olho, um papagaio no ombro e uma perna de pau. Não. O conceito jurídico de pirata no alto mar é uma embarcação que assalta outra embarcação. Então, eu fiz essa pergunta a ele com esse propósito, né? Mas ele olhou assim e disse: pirata? Aí eu, sim, alguém que foi tentar roubar o senhor. Porque eu podia muito bem dizer assim: o senhor já foi roubado em alto mar, mas usei a palavra pirata. Então ele ficou assim: pirata não. Pirata nunca apareceu um pirata. Aí eu me liguei, né? Eu comecei a rir também, assim, descontrair e tal, não sei o que, e acabou a audiência. Então, eu conto essas histórias e coloco aqui os vídeos para vocês verem que, às vezes, perguntas inusitadas, perguntas que a pessoa, a parte não espera, podem colocar ela, assim, em uma situação dela ter que falar a verdade ou não, sem precisar aquela ignorância, aquela tapa na mesa, né? E esse é um dos motivos pelos quais eu amo tanto essa profissão. Tem gente que faz rápido, mas eu demoro, porque eu pergunto muito. E as perguntas servem para isso, para convencer o juiz. E é por isso que eu acho que todo advogado e advogada tem que ser um bom contador de histórias. Porque isso vai lhe ajudar a ajudar as testemunhas a contar uma história e convencer com toda plausibilidade, sem precisar entrar na cabeça da pessoa para saber se ela está falando a verdade ou não.